Laboratório de Virologia da Universidade Federal da Bahia identifica mais 5 casos da variante Delta no estado. Vacinação contra a Covid em adolescentes de 12 a 17 anos é suspensa por recomendação do Ministério da Saúde. Notícia de que tsunami pode atingir litoral do Nordeste viraliza nas redes sociais. Ao vivo, especialista explica quais as chances disso acontecer. Troca de tiros assusta moradores da Fazenda Grande do Retiro. No futebol, a expectativa do Bahia para voltar a jogar na Arena Fonte Nova depois de 7 meses. No Vitória, a preocupação é com a próxima partida e também com o clima na Toca do Leão. Boa noite. Uma notícia de que o litoral norte brasileiro, do Nordeste brasileiro, pode ser atingido por um tsunami tomou conta hoje da internet e redes sociais. Um vulcão nas Ilhas Canárias, arquipélago espanhol, na África, está sendo monitorado e chegou ao nível 2 de alerta. Uma erupção poderia provocar reflexos aqui no Brasil. Mas qual a real probabilidade disso acontecer? Há realmente motivos para se criar um plano de prevenção? Para responder essas perguntas, eu converso agora com o coordenador do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Aderson Nascimento. Boa noite, professor. Já queria começar perguntando qual é a probabilidade real disso acontecer. Olha, boa noite. A probabilidade é extremamente baixa, tá certo? O que houve foi uma mudança segundo os protocolos do governo espanhol, colocando a população em estágio de um pouco mais de alerta e de estar atento ao que está acontecendo. Mas isso não necessariamente significa que a atividade vulcânica vai aumentar no nível que provoque um tsunami. Isso aí a história já é um pouco diferente. Até porque a atividade sísmica e vulcânica naquela região é comum. Ou seja, se acontecesse, ainda com a probabilidade muito baixa, não necessariamente seria um reflexo de uma proporção tão grande chegando aqui no Brasil, né? Poderia chegar esses reflexos, podem chegar esses reflexos, mas de uma maneira muito mais leve. Sim. Se isso, na possibilidade, na eventual rara possibilidade que isso acontecesse, os reflexos seriam bem mais leves, né? Teria que ser, para alguma coisa ter um efeito que suscitasse as pessoas a... Como eu já escutei algumas pessoas dizendo, por que não tem um sistema de alerta? Porque o risco é muito baixo. É diferente, por exemplo, de certas regiões como o do Oceano Pacífico, em que esse risco não. Lá, com países como Chile, Estados Unidos, Indonésia, Japão, Índia, essas regiões sim que têm um risco muito maior e, portanto, essa preocupação é muito maior. Aqui no Oceano Atlântico, eu acho que só o Caribe tem um sistema de tsunami, mas mesmo assim, e outros países não, tá certo? Então, é uma preocupação muito, muito remota e rigorosamente, o Brasil, já recebeu um tsunami no século XVIII. No século XVIII, teve um grande terremoto em Lisboa, no ano de 1755, e que provocou um tsunami que destruiu a cidade de Lisboa. Houve um incêndio na cidade também, foi catastrófico para o país todo. E algumas ondas, alterações no nível do mar aqui no Brasil, muito pequenas, foram registradas por padres jesuítas, pelas algumas autoridades que estavam aqui na época, na colônia, né? Ou seja, para que fique muito claro, né, professor, não há motivo nenhum para pânico e nem motivo também para se criar um plano de prevenção, né, se fosse o caso. Não. Para pânico, principalmente, não. Assim, a gente, digamos assim, na situação que a gente está como país, a nossa fila, nossa lista de prioridades tem outras coisas na frente, né? Eu não quero dizer com isso que isso é uma coisa que nunca vai acontecer, mas o risco é extremamente baixo, teria que ser uma confluência, uma coincidência de vários fatores para isso acontecer e que a gente ainda não sabe nem avaliar como é que isso chegaria na costa do Brasil. Isso é outra questão também que se coloca. Tá certo, professor. Obrigada, é verdade. A gente tem muito mais com o que se preocupar, sem dúvida. Muito obrigada, boa noite, tá? Eu agradeço a oportunidade. Boa noite também. Boa noite.
E nós ouvimos também o oceanógrafo e professor da UFBA, Guilherme Lessa, que também classificou como remota a probabilidade de chegar aqui os reflexos da erupção do vulcão africano. Segundo ele, o cenário alarmante tem como base um estudo feito há 20 anos e existem diversos fatores que podem modificar as condições das ondas e, consequentemente, os impactos. De acordo com o professor, o cenário de um tsunami no Brasil é improvável. Mudando de assunto, a vacinação contra a Covid em adolescentes de 12... Carol. Obrigada, Milene. E nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 23 mortes e 458 novos casos de coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 29% em todo o estado e aqui em Salvador, 26%. Veja a seguir, após os constantes casos de violência, comando da Polícia Militar muda no bairro da Barra e operações de combate à criminalidade são reforçadas. A retomada da economia tem criado expectativa de aumento nas vendas para o Dia das Crianças. Isso tem impactado também na demanda de vagas temporárias. Fábricas de brinquedos já começaram a ampliar o quadro de funcionários. O colorido desses brinquedos anuncia dias melhores, de alívio para tantos trabalhadores que amargavam o desemprego. O aquecimento da economia foi fundamental para que esta fábrica acelerasse a produção para o Dia das Crianças, um dos períodos mais esperados pelo setor depois do Natal. A expectativa é de aumento de 30% nas vendas dos produtos fabricados pela empresa. Se tem mais produção, é preciso mais gente trabalhando. A gente tem uma expectativa muito positiva. Isso tem a ver também com os lançamentos, né? A empresa tem investido em novos produtos,
tem lançado, né, outras possibilidades. Atualmente, por aqui, 493 funcionários se revezam para dar conta desse aumento na demanda. A boa notícia é que quase metade foi contratada temporariamente. Uma oportunidade e tanto para quem estava fora do mercado por causa da pandemia do coronavírus. Laís é uma das 206 pessoas recém-contratadas. Ela fica na linha de produção e chega a montar 800 brinquedos por dia. Nada mal para quem ficou mais de 6 meses sem trabalhar. Eu saí assim do meu último trabalho em dezembro do ano passado e eu estava parada trabalhando para mim mesma, então essa oportunidade veio só para acrescentar mesmo. Ela se esforça porque sabe que a empresa efetiva boa parte dessa mão de obra temporária. Foi o que aconteceu com Chayane, de 23 anos. Ela chegou na fábrica em 2018 com a esperança de assinar a carteira pela primeira vez. De temporária, passou rapidinho para funcionária. E ela revelou o motivo. Foi meu esforço, meu empenho, dedicação, sabe? Querer aprender, querer evoluir. Então, foi um dos motivos que me fez ficar aqui. Uma empresa também tem DNA, uma empresa também tem características, uma empresa também tem personalidade. E quando a gente entra nesse ambiente, a gente precisa entender tudo isso para que a gente haja corretamente e para que a gente possa se destacar no exercício da nossa função. Laís se esforça para dar o melhor de si, para conseguir ficar de vez na fábrica, correndo atrás do sonho, enquanto constrói o sonho de muitas crianças. Meu sonho é crescer profissionalmente e adquirir assim bens, né, como todo mundo deseja, casa própria, um carro, um conforto. Então, para isso eu preciso ser efetivada, né? Várias entidades ligadas à indústria, comércio e turismo têm pedido o retorno do horário de verão para tentar reduzir o consumo da energia elétrica. O governo já decidiu que vai fazer novos estudos para avaliar o impacto no consumo. Você já deve ter ouvido falar que tempo é dinheiro. O que se discute agora é se ele vale mais ainda se adiantar o relógio em 1 hora. A gente poder fazer mais coisa durante o dia e exigir menos da iluminação artificial. Várias entidades ligadas aos setores de serviços, shopping centers e turismo, por exemplo, pedem a volta do horário de verão. Até na Bahia, onde a estratégia não é adotada há 10 anos. Para o turismo, haverá 1 hora a mais para curtir um happy hour, consumir dentro de um bar e restaurante. O governo federal avalia que o horário de verão teria pouco resultado no enfrentamento da crise energética. A justificativa é a mesma de 2019, quando o programa foi extinto. As pessoas mudaram de hábitos e gastam mais energia elétrica durante o dia. A pessoa chegando mais cedo, ela acaba ligando o ar-condicionado para tentar ter pelo menos um conforto inicial. Antes nós tínhamos um pico das 18 às 21 horas, agora nós estamos tendo em torno de 2 picos. A volta do horário de verão, ela pode ter um efeito efetivamente baixo no consumo de energia, que fica entre 2% a 3%, mas isso já é muito relevante, porque essa conta está muito alta. Em todo caso, o governo pediu novos estudos sobre o impacto no consumo. Após os constantes casos de violência, o comando da Polícia Militar mudou no bairro da Barra. O major Wildinei do Nascimento agora é o responsável pelo policiamento na região. Ele anunciou que operações de combate à criminalidade já começaram a ser reforçadas no cartão postal. Veja a seguir, laboratório de virologia da UFBA confirma mais 5 casos da variante Delta aqui na Bahia. E ainda a troca de tiros assusta moradores da Fazenda Grande do Retiro.
Uma intensa troca de tiros assustou os moradores da Fazenda Grande do Retiro na noite de ontem. A suspeita é de que a ação ocorreu por causa da briga entre traficantes. Quando a polícia chegou no local, o tiroteio terminou e os suspeitos fugiram. O policiamento foi reforçado no local com a base móvel e realização de rondas com viaturas. E a gente volta a falar sobre a pandemia do coronavírus. O Laboratório de Virologia da Universidade Federal da Bahia identificou mais 5 casos da variante Delta aqui no estado. Quem tem as informações é Luiz Felipe Veloso, da rádio Band News FM. Oi, Luiz Felipe, boa noite. Desses 5 casos, quantos são aqui em Salvador? Boa noite para você, Carol. Boa noite para quem está acompanhando o Band Cidade. São 4 casos aqui em Salvador. De acordo com o Laboratório de Virologia da Universidade Federal da Bahia, um deles é um profissional de saúde, um homem de aproximadamente 40 anos. Ele viajou para Vitória do Espírito Santo na semana passada, apresentou sintomas leves da doença, ainda bem, apenas leve febre, tosse, um pouco de dor de cabeça, mas passa bem. De acordo com o Laboratório de Virologia, neste caso, o homem continua sendo acompanhado. Os 5 casos foram encaminhados para a Secretaria Municipal da Saúde, os resultados, já que, no caso especificamente desse homem, ele, por ter tido sintomas leves, não apresenta nenhum risco, nenhuma possibilidade mais grave em relação à doença. Até ontem, a Secretaria Estadual da Saúde havia computado apenas 3 casos da variante Delta em Salvador, sendo uma morte registrada no dia 14 de agosto. Carol, originária da Índia, né? Esta cepa é diferente e ela tem uma taxa de transmissibilidade um pouco maior, né? Ela é facilmente transmissível. Eu vou mudar rapidamente de assunto, Carol, para falar que o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra Melina Esteves França por manter pelo menos 2 trabalhadoras domésticas em condições análogas de escravidão. Uma dessas moças é a Rayana da Silva, de 25 anos, aquela que se atirou do 3º andar de um prédio no bairro do Imbuí, né, por afirmar ter sido mantida em cárcere privado por Melina ao anunciar que deixaria a função de babá. Na ação, o Ministério Público pede a condenação de Melina e o pagamento de indenização por danos morais coletivos de, no mínimo, R$300 mil. Carol, é com você aí no estúdio. Tá certo, Luiz Felipe. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. E uma operação que investiga fraudes em processos judiciais cumpriu hoje 3 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. Policiais estiveram em endereços de Salvador, Lauro de Freitas e também em Ribeira do Pombal, no nordeste do estado. Aqui na capital baiana, os agentes estiveram em um apartamento no bairro de Ondina. Segundo o Ministério Público, as fraudes eram praticadas por advogados, funcionários de cartórios públicos e privados que falsificavam documentos. 2 pessoas que trabalham na Justiça Baiana foram afastadas das funções. A Operação Inventário foi deflagrada em setembro do ano passado e investiga fraudes identificadas em processos judiciais em trâmite na extinta 11ª Vara de Família da comarca de Salvador. A seguir, a expectativa do Bahia para voltar a jogar na Arena Fonte Nova depois de 7 meses. E no Vitória, a preocupação é com a próxima partida e também com o clima na Toca do Leão.
Depois de 7 meses, o Bahia vai voltar a jogar na Arena Fonte Nova. Sábado enfrenta o Bragantino. O time fez hoje mais um treino de olho na partida. Será um jogo com um gostinho diferente. Ainda mais para ele, que é o segundo maior artilheiro do Bahia dentro da Arena Fonte Nova. Desde que eu cheguei no Bahia, eu vejo ela como casa. Venho buscando fazer bons jogos sempre, trabalhando incessantemente para conseguir triunfos. E as expectativas para a partida são as melhores possíveis. O craque tricolor quer se apegar aos números que possui atuando na arena para afastar de vez a má fase e voltar a fazer gols. Eu tô 2 jogos sem fazer gol. Claro, eu não gosto de passar em branco, mas assim, eu acho que a gente tem que seguir treinando, seguir se adaptando ao estilo o mais rápido possível, porque é um jogo intenso. Com o retorno marcado, o treino desta quinta-feira aconteceu na Fonte. Foi também a oportunidade para alguns jogadores que chegaram ao clube ao longo desta temporada conhecerem o estádio. Para a partida, Dabove não poderá contar com o zagueiro German Conte, que vai cumprir suspensão. E Tony Anderson não poderá entrar em campo por questões contratuais. Quem também vai desfalcar o time é o atacante Rossi, que está machucado. A tendência é que Diego Dabove mantenha Gilberto e Rodadiega juntos no ataque contra o Bragantino. A gente precisa decidir os jogos, precisa estar sempre marcando e ter bons jogadores com esse nível de poder ajuda ao clube a crescer. E no Vitória, o compromisso é fora de casa. O Leão enfrenta amanhã o Brusque em Santa Catarina, às 4h, com a missão de vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento. Com 23 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento da Série B em 17º lugar. O Brusque soma 27 e aparece na 14ª posição. Para sair do Z4, o rubro-negro precisa não só vencer, mas torcer por um tropeço da Ponte Preta diante do Guarani, em jogo que também acontece nesta sexta-feira. Mas o técnico Wagner Lopes não está preocupado só com a tabela de classificação. Em coletiva realizada na manhã de hoje, o treinador do Vitória demonstrou preocupação também com o ambiente interno na Toca do Leão. Depois do afastamento do presidente Paulo Carneiro, veio o impasse com o Atlético Paranaense na venda do jogador Pedrinho. E se eu falar para você que não atrapalha, não é verdade. Ninguém aqui quer esconder isso. Só que a gente tenta blindar de todas as formas para que não tenha resultado dentro de campo, para que a gente consiga isolar a parte política da parte esportiva. A lista de relacionados para o jogo contra o Brusque tem novidades. O goleiro Ronaldo voltou a ser relacionado após quase 2 meses sem atuar. A escolha veio depois que Kaique, que vinha sendo reserva de Lucas Arcanjo, ter sido expulso contra o Remo, mesmo estando no banco de reservas, e vai cumprir suspensão. O elenco rubro-negro encerrou os preparativos na manhã desta quinta-feira na Toca do Leão e viajou em seguida rumo a Santa Catarina. O Band Cidade hoje termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens no canal da Band Bahia no YouTube. E a gente encerra hoje com imagens ao vivo da cidade de Curaçá, na região norte do estado. Nesse momento, a temperatura no município é de 31 graus e a previsão é de sol para essa sexta-feira, com máxima de 35 e mínima de 22. Uma boa noite para você. Até amanhã.